Olá pessoal, vamos ver hoje um pouquinho, eu vou falar rapidamente, né, de algumas coisas que eu acho bem importantes relacionadas com conceitos da semana 2 e olhando um pouco para os exercícios que foram pedidos, né, tanto que foram disponibilizados tanto de apoio quanto de avaliação. O principal, assim, o tema principal dessa segunda semana envolveu falar um pouco de algumas definições ainda, né, básicas relacionadas à termodinâmica, mas o principal mesmo foi o enunciado da primeira lei da termodinâmica, né? E para isso, matematicamente, a gente chegou na seguinte equação, que a variação de energia interna de um sistema é a combinação de calor e trabalho, tá? Então, essa é a principal equação que nós deduzimos dessa semana, né? Onde a gente viu algumas propriedades específicas de calor, algumas propriedades específicas de trabalho, trabalho para alguns processos, né? Por exemplo, expansão livre de um gás, expansão contra uma força oposta. Então, a gente tem algumas variações aqui para cálculos de trabalho. Lembrando que trabalho a gente pode calcular como P delta V. Uma variação é a força, a pressão em uma variação de volume, tá? E outra coisa interessante, né, importante para vocês saberem, é que a gente tem algumas convenções de sinais, né? Então, se a gente considera o sistema dessa forma e aqui em volta a vizinhança, então a gente vai considerar, para o caso, né, da primeira lei da termodinâmica, se o sistema realiza trabalho na vizinhança, esse trabalho vai ter um sinal negativo, tá? E se o sistema também libera calor para a vizinhança, esse calor também, o sinal desse calor é negativo. Mas se é a vizinhança que realiza trabalho sobre o sistema, então o trabalho vai ser um sinal positivo. E se a vizinhança fornece calor para o sistema, então é um sinal positivo. Tá? Então, a gente tem até alguns exemplos, né, na aula que mostram aplicações desses cálculos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, se eu falar para vocês que o sistema, vou dar um exemplo prático aqui, se o sistema, ele realiza um trabalho de 70 quilojoules e ele recebe calor 120 quilojoules na forma de calor, eu quero saber qual é a variação de energia interna dele, tá? Então, como é que eu faria esse cálculo aqui para esse problema? Então, olha só, delta U vai ser igual a quanto? Calor, quanto é o calor? 120, mas aí a gente tem que analisar se foi o sistema que forneceu calor ou o sistema recebeu calor. O sistema recebe calor. Então, se ele recebe, olha, o sinal é positivo, tá? Mas o trabalho, só que aqui o trabalho é 70 quilojoules, mas ele realiza. Então, é o sistema que faz trabalho sobre a vizinhança. Então, o sinal é negativo. Então, vai ser 120 menos 70 quilojoules, né? Aqui também é quilojoules. Então, qual é a variação de energia interna desse processo? Então, vai dar mais 50 quilojoules. Então, a resposta para esse problema seria exatamente isso. A variação de energia interna é uma variação positiva de 50 quilojoules. Tudo bem? Então, eu acho que nesse pequeno resumo deu pra gente, né, agregar bastante conceitos alguns conceitos que a gente viu durante a semana 2. Então, é isso. Deem mais uma olhada nas aulas e no guia de estudo que vai complementar um pouco mais essa explicação que eu fiz agora. Então, bons estudos!